O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. A verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Este é o desfecho da aula bíblica que iniciei no sábado passado, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, acerca da salvação prometida pelo nosso Redentor Jesus Cristo àquele malfeitor, normalmente chamado de ladrão, crucificado numa cruz ao lado do mestre. Então, aula de Bíblia, preparando o caderno e a caneta, amigo, também amiga, mesmo você pego de surpresa por estar ouvindo pela primeira vez, para anotar daqui a pouco várias passagens bíblicas alusivas a este tópico importantíssimo. Ainda não é aula de Bíblia, porém leio aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 19, os versículos 1, 5 e 9. Lucas 19, 1, 5 e 9. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, ou seja, ia passando, o mestre passando. Quando Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu estava lá numa árvore, não? Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém passar, ou pousar, ou ficar em tua casa. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este era filho de Abraão. Hoje vem salvação à sua casa, querido amigo, querida amiga. Basta ler a Bíblia Sagrada, acreditar nas benditas promessas de perdão, de graça, de salvação, oferecidas a você, pecador, oferecidas a todo mundo, na verdade. Aceitar o Cristo como Salvador e Senhor, e sempre pedir o Espírito Santo, leitura da Bíblia, oração, comunhão com o nosso Pai Celestial, para a obediência, a santificação, que é um processo que dura a vida toda. Então, o Cristo vai hoje passar, espiritualmente, claro, por intermédio do Espírito Santo, dos anjos. Agarre-se a essa chance para a sua salvação.
agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Bom, a passagem básica, evidentemente, é esta, acerca do relato quanto ao pedido do malfeitor feito ao Cristo e a resposta do Mestre àquele pecador. Pecadores todos somos, é o que nos informa em vários passos a Santa Bíblia, a palavra do nosso Deus. Não é isso, querido amigo, querida amiga? Sua passagem é, anote, aula de Bíblia, primeira passagem, Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Lucas capítulo 23, 42 e 43. Eu não estou parabéns por estar levando a sério mais uma hora de Bíblia desde o seu início, sempre aqui domingo, desculpe, no caso sábado, não? No caso sábado, sempre aos sábados, das 13 às 14 horas, Sara Brasil FM, Goiânia, Goiás, 93.9. Eu não estou na rádio, não estou em Goiânia, estou ao vivo sim, mas aqui no meu estúdio próprio, na residência, Jardim Petrópolis, Ceres, Goiás, a 180 quilômetros de Goiânia, sentido Uruaçu e tal. Bom, finalmente leio Lucas 23, versículos 42 e 43. E quanto a você que está anotando, o que anotou, não é? Parabéns por estar levando a sério mais uma hora de Bíblia. Quanto a você que está apenas ouvindo, parabéns também, diz a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, sim, por extensão, bem-aventurado aquele que está me ouvindo e que anota cada passagem que eu cito e eu explico em cada aula bíblica. Assunto interessantíssimo, urgente. Então leio. Lucas 23, 42 e 43. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje. Advérbio em grego hoje, semero, hoje, agora, neste momento, prometo-te. Para o futuro, claro. Em verdade a te digo hoje. Estarás, na verdade, como eu expliquei no programa passado, a palavra grega é se, então certo é serás. Tudo bem, serás, estarás comigo no paraíso. Estará, sim, é o que a Bíblia garante a pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro do nosso Deus, que tira o pecado do mundo, vertido na cruz do Calvário. Deus gostaria imensamente de salvar a toda a humanidade, desde o Adão e Eva e tal, até a pessoa que nascerá pecará e carecerá da salvação, mas não pode forçar. Deus respeita a consciência de cada pessoa, o livre-arbítrio. Entretanto, multidões têm sido salvas, estão sendo salvas e serão salvas por Deus, o nosso bondoso Pai Celestial. Bom, então, o pedido do malfeitor. O que o malfeitor pediu ao Cristo? O paraíso ou o reino? O reino? Lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. O mesmo nas traduções erradas, do grego para a língua portuguesa, quando entrares no teu reino. O contexto é claro, mesmo pelo verbo grego, é vieres com o teu reino, e não quando entrares no teu reino. Até porque o Cristo ainda não entrou no reino. Ele entrará no reino juntamente conosco, com todos os salvos, como veremos ainda nessa aula bíblica, depois da sua segunda vinda, quando ele virá para levar para Nova Jerusalém, para que passemos o milênio lá, todo o povo salvo, desde Adão e Eva, Abel, enfim, todos os salvos. Maravilha, não? Bom, é assim que se entende a Bíblia.
Você pega um assunto para estudá-lo, não foge do assunto, fica naquele tema. Só que nenhum versículo bíblico sobre tal assunto, qualquer assunto que seja, é conclusivo. Cada versículo sobre o assunto é incompleto. Então o que você faz? Pega outro versículo aqui, outro lá, outro acolá, dentro do assunto. E é o que estou fazendo. Deixa a aula passada sobre a salvação daquele malfeitor numa cruz ao lado do Cristo. Isso vale para mim, para você, para Raimundo e todo mundo. Ou seja, o perdão que o Cristo oferece ao pecador pelo seu sacrifício misericordioso na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade. E o momento em que cada pecador salvo será ressuscitado e finalmente levado para o paraíso. O que é o paraíso? Onde está o paraíso? Atento, daqui a pouco saberemos através de passagens bíblicas que elucidam a este assunto. Mais uma passagem. Assim, então o malfeitor pediu o reino, mas Cristo prometeu a ele o paraíso. Como pode? Será que o reino é o mesmo paraíso? Acertou em cheio? Exatamente. O paraíso é o reino. O reino é o paraíso. Então mais uma passagem sobre o assunto. Anote. Parte do Pai Nosso, Mateus 6, versículo 10. Anote, aula de Bíblia. Mateus 6, versículo 10. Apenas uma frase relativa ao Pai Nosso. Ensinou-nos Jesus Cristo a orar assim: venha o teu reino. Faça isso. Venha o teu reino. O reino ainda não veio. Como assim, Demilson Carvalho? Porque o reino do nosso Cristo não veio para a humanidade salva, porque não virá para toda a humanidade. A maioria será estuicada no fogo, na segunda morte, no lago de fogo, a partir do dia do juízo final, findo o milênio do Apocalipse 20. Eu já expliquei isso a fundo, então agora, como tenho dito, apenas prossigo. O reino, qual é o reino? Porque ainda não estamos no reino, porque o reino ainda não veio. Anote, é porque isso aqui ainda não cumpriu-se. Quando se cumprir, então, o Cristo voltará. Anote, Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Não estou para bens, eu leio. É uma promessa, é uma profecia, um imperativo do Cristo. E este evangelho do reino, um pedido, não é? E também profecia. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado, futuro, não será. Será pregado, anunciado em todo o mundo. E então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado para que o fim venha, para que o Cristo volte da Nova Jerusalém à terra, acompanhado por todos os anjos. Evangelho do reino. Como o Cristo ainda não veio, isso é um indício que o evangelho do reino ainda não foi pregado a todo mundo. Ao menos o evangelho completo eterno, que tem que ser anunciado a toda a humanidade no poder pleno do Espírito Santo. Isso está em Apocalipse capítulo 14, 6 a 12, e em outros pontos bíblicos relativos a isso. Mas não é um assunto para o momento, eu prossigo. Anote a próxima passagem. O Cristo indica-nos quando ele virá para levar-nos para o reino. Na volta do Cristo, ele não virá para estabelecer o reino aqui, o seu reino do milênio, não, e sim para levar-nos para a sua cidade, a nossa cidade, esperada também muito por Abraão, lembra-se, Hebreus 11 e tal, a Nova Jerusalém, e ficaremos lá durante todo o milênio, os 1000 anos do Apocalipse 20. Depois sim, o reino se estabelecerá aqui de Nova Terra, após o fogaréu do juízo final apagar-se, depois de consumir todo o mal. Então a próxima passagem, importantíssima, todas são, anote, Mateus 25, 31 e 34, vem do Senhor Jesus Cristo. Anote, hora de Bíblia. É interessantíssimo que você, amigo, também amiga, sempre anote. Cada passagem que eu cito em cada aula bíblica, leio e explico. Noutra ocasião, então, você abre o seu caderno com anotações, ora a Deus para ter mais luz. Então, para confirmar o que expliquei, se expliquei certo ou errado. Mas o que vale é a Bíblia que é certa. Eu sou falho, porém a Bíblia não falha. É a palavra, a luz do nosso Deus para toda a humanidade. Então, por agora, anote Mateus 25, o versículo 31 e o versículo 34. Não estou para beijo, eu leio. Mateus 25, 31 e 34. E o próprio Jesus dizendo, hein? Se você ouvindo, quando o Filho do Homem vier, lembra do pedido do malfeitor? Lembra-te de mim quando vieres com teu reino, que é a tradução correta, encontrado na editora Paulo, Bíblia de Jerusalém, Lucas 23, 42. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, no trono da sua glória, vindo da Nova Jerusalém à terra, não para morrer na cruz novamente, e sim para levar para a Nova Jerusalém
todas as pessoas salvas desde Abel, Adão e Eva e tal. Agora versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Permita-me breve pausa. Dentre provavelmente bilhões de pessoas salvas, simbolicamente, claro, não assim físico, geograficamente à direita do Cristo, estará um malfeitor salvo, ao qual Cristo prometeu: em verdade a ti digo hoje, serás comigo no paraíso, ou estarás comigo no paraíso, a partir da volta do Cristo, pela sua ressurreição. Então, Mateus 24, 34, desculpe, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Lucas 23, 42. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então Cristo não poderia ter prometido, como não prometeu, de fato não prometeu, colocar aquele malfeitor salvo no reino naquela sexta-feira, porque ele colocará aquele malfeitor salvo, Abel, Adão e Eva e tal, e bilhões de salvos no reino, só depois da sua vinda. Ele virá da Nova Jerusalém à terra, será a sua volta ou a sua segunda vinda, como queira, acompanhado por todos os anjos, como está em Mateus 24, 30 e 31, Mateus 25, 31, Apocalipse 1, versículo 7, e em outros passos bíblicos sobre este assunto, a volta gloriosa do Cristo. Então ele levará para a casa do Pai todas as pessoas salvas, incluindo aquele malfeitor salvo, o qual foi salvo numa cruz, ao lado do Cristo. Anote sobre isso, anote, aula de Bíblia. João 14, de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Anote, aula de Bíblia, isso é importantíssimo. João 14, de 1 a 3, leio. Promessa, profecia do Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, ou seja, não vos enganaria. Vou preparar-vos lugar, porém virei outra vez, minha segunda vinda, minha volta, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O malfeitor estará em Jerusalém durante o milênio, e posteriormente aqui, juntamente conosco, anjos e tal, salvos em todos os tempos, na nova terra, depois do milênio, do Apocalipse 20 e tal. Mais uma passagem, anote. Você percebe que o assunto vai ficando cada vez mais engrossado, cada vez mais firme, mais forte, mais elucidativo, mais esclarecido, isso? Próxima passagem, anote. Paulo cria na volta do Cristo. Paulo cria que o ser humano é mortal e não imortal, e que somente Deus é imortal, e que somente Deus possui imortalidade. Romanos 2,7, 2 Timóteo 1,10, Romanos 1,23, 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6,16 e tal. Então Paulo sabia que morreria, como ele foi decapitado em Roma, ordem do imperador Nero, assassino de cristãos, no ano 67 depois do Cristo. Paulo morreu firme na esperança da sua ressurreição a ocorrer na volta do Cristo. Isso está em, anote, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8 e 18. Eu lerei apenas o versículo 18, porém anote e leia ou releia depois o contexto. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Então, como prometi, leio apenas o 18, dizendo Paulo: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará, virei outra vez e vos levarei para a casa do Pai, e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo sabia que morreu salvo, dormiu simbolicamente em Cristo, e será ressuscitado já na posse da vida eterna, imortalidade, no dia da volta do Cristo. Então será levado para Nova Jerusalém, como até diz Mateus 24, lembra-se que naquele dia, um será levado para o milênio lá em cima, pessoa salva, outro será deixado, pessoa perdida, só que morta, aguardando o final do milênio para a segunda ressurreição, audição da sentença, cumprimento da pena capital, segunda morte, no lago de fogo. Está no Apocalipse em vários locais. E eu prossigo mais uma passagem, anote, sobre o reino. 2 Timóteo 4, versículo 1. Lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. A base é isto. Resposta do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, versículo 1. Anote, aula de Bíblia, deve ser sério. Aula de Bíblia. 2 Timóteo 4, versículo 1.
assim, aqui está. Eu coloco em cada local que eu devo ler um papelzinho marca-páginas. Eu acabei no local, agora sim, o papelzinho acabou de ajudar-me. Como sempre, mais uma vez, graças a Deus, e o papelzinho. É a minha esperteza também, no meu preparo. Anote. 2 Timóteo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, 1. Anotou? Eu leio. Exorta-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, aqui se fala no julgamento de duas categorias de pessoas. Julgamento feito pelo Cristo, porque o Pai ninguém julga, diz a Bíblia em João 5, 22, mas deu ao Filho todo juízo, todo julgamento, porque é o Filho do homem. João 5, versículo 22 e tal, que maravilha, não? Impressionante. Então, aqui se fala de pessoas mortas e pessoas vivas, que serão julgadas também em duas etapas, na vinda do Cristo e no seu reino. Não no reino eternamente, porque o julgamento não durará eternamente, sim 1000 anos. O julgamento aqui relatado durará 1000 anos, lá no Nova Jerusalém. Anote sobre isto. Eu não leio, anote, leu, relei depois. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4, resumindo. O Cristo virá e levará para Nova Jerusalém todas as pessoas salvas. E lá, diz a passagem há pouco citada, sentar-se-ão em tronos e terão um poder dado por Deus, pelo Cristo, de julgar. Como se julgasse tais pessoas na terra mortas, aguardando a segunda ressurreição, também Satanás e demônios serão perdidos. Julgar para a determinação do tempo, já expliquei quantas minhas aulas profundas sobre milênio, lembra-se? Tudo sobre isso. O tempo, para a determinação do tempo em que cada pessoa perdida, cada ser humano perdido, ficará no fogo. Digamos assim, hipoteticamente, uma pessoa por 1 hora, outra por 10 dias, outra por 10 segundos, cada qual ficará no tempo, ficará no fogo, não no tempo. É o tempo, tudo bem, mas no fogo. Pelo tempo determinado, conforme as suas obras, diz a Bíblia, não eu. É assunto bíblico, incluindo de cada demônio e o Satanás, no tempo devido. Claro que o diabo ficará no fogo, sofrendo a terrível, lancinante dor do fogo por muito tempo, mas não eternamente. Já expliquei isso, milênio, numa eternidade sem fim. Deus não é assim. Deus é amor e justiça também. A justiça é isso, aniquilar, destruir o mal, até porque não tenhamos por companheiro Satanás, demônios ímpios sendo queimados na mesma nova terra que herdaremos depois do milênio. Já expliquei isso a fundo, lembra-se? Lembrando que cada programa que eu faço em rádio como este, que eu faço aqui da minha residência, estúdio próprio, em Ceres, Goiás, Jardim Petrópolis, para Sara Brasil FM 93.9, eu posto no meu canal no YouTube. É isso que eu estou utilizando, inclusive. Anote meu canal no YouTube, se inscreva no mesmo e recomende-o aos seus amigos, inimigos também, porque se você recomenda este canal, meu canal, a um inimigo, quando ele assistir o primeiro vídeo, então tornar-se seu amigo, agradecendo a você por indicar este programa da Sara Brasil FM 93.9, aula de Bíblia. Talvez seja, talvez não, eu já consultei. É o único programa na Sara Brasil FM 93.9, não que seja o melhor, talvez não seja o melhor, mas neste estilo é o único que ministra aula de Bíblia no rádio, escola bíblica pelo rádio. Não é um curso teológico, não tenho diploma de teólogo, não sou aprovado pelo MEC para isso, Ministério da Educação, mas chega a ser um estudo teológico em muitos sentidos. Na verdade é um estudo bíblico, aula de Bíblia, a escola bíblica, não? Então anote meu canal no YouTube, se inscreva, espera que eu termine o programa, se inscreva e recomende, o canal é este. Apocalipse 666 de Milson Carvalho, ou seja, os 3 números 6 na representação gráfica arábica 666. Apocalipse 666, tracinho, facilita que você encontre no YouTube, tracinho, de Milson Carvalho. Meu nome é grafado assim, M de mão, no final que vem N de navio, D-E-M de mão, final N de navio, de Milson. Então Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Então, repetindo leitura de 2 Timóteo 4, versículo 1. Exorta-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Na vinda do Cristo, haverá execução de um juízo, não definitivo, porque mais juízos virão, quanto a quem será vivo e perdido, porque morrerá. Não explicarei isso hoje, porque eu expliquei tudo sobre, quando expliquei sobre o milênio. Então, tais programas, vários sobre milênio, sim, estão no canal que relatei há pouco. Por isso é importantíssimo que você se inscreva neste canal.
Apocalipse 6,6,6, de Milson Carvalho. Na vinda do Cristo, quem será vivo e salvo, diz Paulo na Bíblia em vários locais, será transformado em imortal, incorruptibilizado. Quem será vivo e perdido morrerá, e morto continuará por 1000 anos, até o dia da sua ressurreição, segunda ressurreição, para, enfim, a destruição, a morte, segunda morte, no lago de fogo. E quem será morto e salvo será citado na primeira ressurreição, já na vida eterna, na imortalidade, para subir já na imortalidade, para o milênio lá em cima, depois nova terra, aqui mesmo, após o fogaréu do juízo final, apagaram-se durante o milênio, então, no seu reino que durará 1000 anos lá em cima, porque não ficaremos nós, Jerusalém, eternamente, sim, durante 1000 anos, fazendo o quê? Citei há pouco, você notou, não, depois leu, relê. Apocalipse 20, versículo 4, julgamento, sentados em tronos para a determinação do tempo, que cada pessoa perdida, cada demônio, Satanás, fiquem no fogo, até pagarem por tudo que serão devendo, finalmente sendo aniquilados, desfeitos, reduzir a cinza eterna. Deus seja louvado, melhor, não? Maravilha, Deus seja louvado. Mais uma passagem, anote. Bom, agora sobre o paraíso. Essa parte será, a menos para mim, para você aí se vire, não sei. Eu sei da minha mente, do meu entendimento, das minhas emoções. Essa parte eu creio que, sim, para mim é a mais emocionante nesse estudo bíblico, sobre o paraíso. Porque, já vimos, não? O malfeitor pediu a salvação assim: lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Não pediu paraíso algum. Mas a resposta do Cristo não foi: hoje estarás, quer dizer, te digo hoje, estarás comigo no reino. Não, e sim no paraíso. Então vamos saber onde está o paraíso, o que é o paraíso? Então, já lembrando que, talvez alguém saiba, eu sei, se você sabe, não sei, mas se não sabe, a partir de agora estará sabendo, porque anotará as passagens, até para explicar isso a alguém na sua igreja, na escola, vizinhança, na parentela e tal, no trabalho, não, colega de trabalho. Anote, a palavra paraíso existe na Bíblia ao todo, e somente nessa parte chamada Novo Testamento, 3 vezes, apenas 3 vezes, já está bom, não? Bastaria uma, 2, 3 vezes. Primeira vez, anote, é justamente na resposta do Cristo ao malfeitor salvo numa cruz ao seu lado. Anote, Lucas 23, 43, mesmo já tendo notado, anote, porque é algo específico, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra paraíso. Lucas 23, 43, em verdade a ti digo hoje, 2 pontos, serás ou estarás comigo no paraíso. Já que o Cristo prometeu o paraíso àquele malfeitor, tal promessa vale para mim, valeu para Adão, Eva, Abel, Jeremias, Ezequiel, Abraão, Daniel, para muito todo mundo que se apega à Bíblia e busca a salvação. Então onde está o paraíso? O que é o paraíso? Temos que saber, porque ficaremos lá durante 1000 anos. Então é bom que já nos acostumemos com o entendimento quanto a esse local chamado na Bíblia, o paraíso. Anote a próxima passagem, que já esclarece, mas há mais passagens, anote. Apocalipse 2, versículo 7. Anote. Desculpe, na verdade, antes do Apocalipse, eu notei errado aqui, na ordem, mas tudo bem, mas está certo. Anote, eu prefiro seguir essa ordem cronológica em que tal palavra está nos livros da Bíblia. Então a próxima não é Apocalipse ainda, depois. Agora 2 Coríntios 12, de 1 a 4, anote. 2 Coríntios 12, estou perto, então tudo bem. Anote. 2 Coríntios capítulo 12, eu estou em Timóteo, por isso que eu olhei e achei estranho. Tudo bem, aqui está o papelzinho marca-páginas, que ajuda bastante, já ajudou, já encontrei. Desculpe, anote. Desculpe, não, tudo bem, é assim, ao vivo é assim. 2 Coríntios, que eu fiquei com Timóteo na cabeça. 2 Coríntios 12, versículos 1 a 4. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4. Última chance, anote. Paulo em 2 Coríntios 12, 1 a 4, fala onde fica o paraíso, daqui para cima, lá no terceiro céu, muito longe daqui no cosmos, no espaço sideral, porque lá em cima é um planeta. Naquele planeta apenas uma cidade, a qual Deus construiu e não o homem. Não foi Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, não foi Deus, da Bíblia, Hebreus 11. Abraão guardava aquela cidade, lá estará também durante o milênio conosco. Se lá estivermos, espero que sim. Então leu 2 Coríntios 12, 1 a 4. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem
Os estudiosos dizem que foi Paulo. Eu não estava lá, não vi, mas quero crer que foi. A mim não faz diferença, mas parece que foi Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então já sabemos que o paraíso, como veremos melhor na sequência dessa leitura, fica no terceiro céu. Não há quem vá ao terceiro céu, no caso em sonho ou visão, aqui foi uma visão, sem passar pelo primeiro e pelo segundo. Daqui a pouco mais detalhes. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, em visão, claro, e não corporalmente, terceiro céu. Se no corpo não sei, muito menos eu não estava lá. Se fora do corpo não sei, Deus sabe. Sim, Deus sabe, onisciente. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Que maravilha, que emoção, ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis, onde? Lá no paraíso, as quais não é lícito o homem falar. Terceiro céu fica em termos do espaço sideral, no cosmos, fica no planeta lá em cima. Terceiro céu, o paraíso fica no terceiro céu, e é uma cidade, e a cidade é chamada no Apocalipse de a Nova Jerusalém. Agora sim, Apocalipse 2:7, anote, que impressionante, anote, Apocalipse 2, versículo 7, aula de Bíblia, anote, levando a sério para a sua compreensão, maior do que você já sabe de Bíblia, e se você não sabe, vai aprender um pouco mais, isso é maravilhoso, muito emocionante, não? Eu sei de cor, mas estou aqui folheando a Bíblia. Eu não deixei o papelzinho marca página nesse local, mas já encontrei. Última chance, anote. Apocalipse 2, Apocalipse 2, versículo 7. Mais uma chance, anote. Aula de Bíblia. Apocalipse 2, versículo 7. Aqui o Cristo esclarece, até mesmo sem querer, onde está o paraíso. E onde aquele malfeitor salvo estará durante o milênio, e os salvos de todos os tempos, desde Abel, Adão e Eva e tal. Leio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está, onde está? Aqui, Séries, Goiás, Goiânia, Nova York, Washington, Tóquio, não. Onde? Planeta Marte, não. No Sol da Luz, alguma estrela, não. Alguma estrela, não. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Já sabemos, inclusive, onde se encontra a árvore da vida, que foi retirada do jardim do Éden antes do dilúvio e levada para a Nova Jerusalém. Lá estavam esperando para Adão e Eva e tal. A árvore da vida está no paraíso de Deus. Noutra versão bíblica em português, você lê no meio do paraíso de Deus. Este paraíso é a Nova Jerusalém de fato? Sim. Anote sobre isso. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Anote, a aula de Bíblia, isso é profundo. Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Anotou? Parabéns, eu leio. Então me mostrou o rio da vida, d'água da vida. Então me mostrou o rio d'água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, do trono de Deus está na Nova Jerusalém, e do Cordeiro, no meio da sua praça qual cidade? Nova Jerusalém, lá em cima, no meio da sua praça, e ambas as margens do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Pronto. Então a árvore da vida está lá em cima, junto ao rio da vida, tem 2 troncos. Então a árvore da vida está em Nova Jerusalém, e então a Nova Jerusalém é o paraíso. Em verdade, a te digo hoje, estou prometendo-te agora, você morrerá, mas morrerá salvo, porque está sendo salvo por mim, nessa cruz aqui ao meu lado. Mas eu voltarei e levarei você após ressuscitar a você na posse da vida eterna e imortalidade para o paraíso, para que passe lá comigo todos os salvos, o milênio, os 1000 anos do Apocalipse 20. Agora, completando esse assunto importantíssimo, deveras emocionante, vamos saber se o Senhor Jesus Cristo foi ao paraíso, se foi à casa do Pai naquela sexta-feira, se ele voltou para a casa do Pai em definitivo, sentando-se no trono direito do Pai naquela sexta-feira, que aquele dia era sexta-feira. O dia da morte do Cristo na cruz foi sexta-feira. Agora, quanto àqueles malfeitores, os dois, tiveram as pernas quebradas. Não há garantia que tenham morrido naquela sexta-feira, mas aí não importa. O importante é que morreram. Seja naquela sexta-feira, até o pôr do sol, passaram o pôr do sol, era sábado, já viu o 7º dia sábado. O importante é que morreram, foram sepultados, se acabaram no pó da terra. Mas o Cristo voltará
ressuscitará para a vida eterna e imortalidade, o malfeitor salvo, levando para o paraíso, como também a todos nós, Adão e Eva, Abel e tal. Então Cristo esteve no paraíso naquela sexta-feira? Não, anote a sequência disto. João 19, 31 a 34, anote, Evangelho de João, anote, aula de Bíblia, mais uma chance, ou mais duas, tudo bem, estou em Atos, então voltando aqui um tanto adiante, eu não coloquei o papelzinho, mas já estou encontrando, tudo bem, já encontrei, anote, João capítulo 19, quais versículos? Tem aqui a anotação, não sou obrigado a decorar tudo, não? João 19, 31 a 34, então João 18, agora sim, virando a folha, agora que de fato sim, anote, e já lerei. João 19, 31 a 34, a morte de Jesus. João 19, 31 a 34, leio. Como era o dia de preparação, ou seja, que era uma sexta-feira, o dia anterior ao sábado, o sétimo dia da semana, como era o dia de preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem nas cruzes, duas cruzes ao lado, então do Cristo, durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia que coincidiu com o sábado anual da Páscoa, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, que estavam vivos, quebrassem as pernas e fossem tirados das cruzes. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do segundo que com ele foram crucificados. Chegando-se porém a Jesus, vendo já morto, ou seja, os dois malfeitores estavam vivos, o Cristo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente dali saíram água e sangue. Essa parte não explicarei, não é o caso para este momento, essa aula de Bíblia. Prosseguindo, corpos de pessoas mortas, não importa se salvos ou perdidos, não podiam ficar nas cruzes no dia do sábado. Então, seja por forca, crucificação, teriam que ser retiradas das cruzes antes do pôr do sol da sexta para o sábado, porque o sábado se iniciava não à meia-noite, como ainda se inicia o pôr do sol, e não à meia-noite. Então a passagem para agora, anote, Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, Levítico, Números, estou folheando aqui a Bíblia, assim encontrei, não deixei o papelzinho, mas tudo bem, já encontrei, graças a Deus. Deuteronômio capítulo, anote, hora de Bíblia, Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, mais uma chance, anote, isso é profundo, complemento disso, Deuteronômio 21, 22 e 23, quer dizer, complemento virá daqui a pouco. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça morte e condenado, for suspenso no madeiro, na cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, qualquer dia na verdade, durante a noite, quanto mais no sábado, certamente o enterrará no mesmo dia, se estiver morto, não? Estando morto, porque o que for pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, na verdade, a pessoa morta, pense numa cruz, madeiro, por crucificação, ou por forca, enforcamento, não poderia ficar durante a noite, pôr do sol em diante, no madeiro, na cruz, na estaca, que seja, quanto mais no dia do sábado. Por isso quebraram as pernas daqueles malfeitores e os tiraram das cruzes, os colocaram ali no pé das cruzes. Morreram, ao menos algumas horas depois ou dias após. O Cristo estava morto, tirado da cruz, foi sepultado, como já ficou claro, não? Agora vejamos o encontro do Cristo com essa pessoa aqui, que viu o sepulcro aberto e pensou que tinham levado o corpo do mestre, e ela o queria para si. Anote, João capítulo 20, versículo 1 e 10 a 18, anote, e com isso encerrarei essa aula bíblica, caminhando para o encerramento, tenho ainda um bom tempo, mais de 10 minutos, anote, João capítulo 20, o versículo 1, anote apenas o versículo 1 por enquanto, João capítulo 20, versículo 1, não estou para bem se eu leio. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Então ela percebeu que o sepulcro estava vazio e pensou e chorou: cadê o mestre?
que fizeram com o corpo do mestre? A resposta está aqui na sequência, anote. Ainda em João capítulo 20, 10 a 18. João 20, 10 a 18. Eu estou para bens, eu leio. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, aquela Maria Madalena, não? Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, mais uma vez, não? E viu 2 anjos vestidos de branco, talvez algum barulho chamou a atenção dela. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus. Oh, maravilha! Sepulcro vazio. Diferentemente de profetas falsos do diabo, que fundaram religiões falsas para o Satanás, sepulcros vazios. Não durei não, até porque isso é perigoso, conforme a determinada religião. Prossigo lendo. Uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Miriam, que Maria em hebraico é Miriam, aqui está Maria, adaptação linguística, tudo bem. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, tira as mãos de mim, para assim dizer, não me detenhas, não me toques, não me segures, não me retenhas, pois ainda não voltei ao Pai. E onde estava o Pai? No paraíso, no trono, não em Jerusalém. Cristo não havia ido. Se ele não havia ido, como ele teria levado um tal de espírito, uma alma, mesmo de um malfeitor salvo? Não, somente na sua vinda, então ele levará todo o povo salvo junto ao mesmo tempo. O Cristo não vem levando para Nova Jerusalém para vir ter um tal do céu do Abraão, a prestação, um hoje, outro daqui a meia hora, outro daqui a 30 dias, outro a 100 anos, outro a 4.000 anos, não, levará todo mundo junto de uma vez só, exceto raríssimos casos específicos. Ele levou Enoque, levou Elias, e ressuscitou Moisés e o levou também, etc e tal. E uma multidão de salvos, conforme relato assim em Mateus 27, 51 e 53, mas não é o caso para esse momento, não te explicarei isso hoje não, apenas prossigo. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e disse-lhes. E ele estava lá numa casa em Jerusalém, com as portas trancadas, janela, telhado, tudo, com medo dos judeus. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Oh, maravilha, não? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: viu o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Então é mentira que o Senhor Jesus Cristo prometeu que ele é malfeitor, no momento da salvação dele, do malfeitor. Em verdade, a ti digo, hoje, ou ainda hoje mesmo, tu serás comigo no paraíso. Mentira, falsidade, falácia, heresia, acerca da imortalidade da alma. Não existe alma fora do corpo. Já mostrei quando expliquei tudo sobre o menino. Lembra-se que alma é a pessoa viva. Atos 7, 14, Atos 27, 47, Gênesis 2, 7, 1 Coríntios 15, 45 e mais de 60 passagens bíblicas sobre isso. Já relatei repetidamente bastante. Alma é a pessoa, e a pessoa que é alma, da palavra hebraica nefesh, palavra grega psique ou psirre, possui alma que é a mente, ser nervoso central. O Cristo disse: a minha alma está angustiada. E também Miriam, mãe do Cristo, disse: a minha alma se alegra em Deus e tal, a minha alma se gloriará no Senhor, meu espírito e tal. É a mente, ser nervoso central. Em breve eles serão instruir profundo com base na biologia, na neurociência, na ciência em geral, acerca da morte, o que é a morte de fato, e porque temos que aguardar, para assim dizer, que morto não aguarda, somente vivos aguardam alguma coisa, a volta do Cristo. Então Cristo virá, ressuscitará Abel, Adão e Eva, Daniel, como foi prometido a ele em Daniel 12, Ezequiel, Jeremias,
E é todo mundo que viver e morreu salvo, vive e morreu salvo, e nascerá, pecará, será perdoado e salvo. O Cristo estará na sua vida, na primeira ressurreição das pessoas, bem-aventurados e santos. Última passagem, anote. O Cristo falando sobre ressurreições, salvos e perdidos, anote, é o Cristo. Ellen Goldwyn, não, Ellen Goldwyn foi mulher, o Cristo, homem, macho, filho do homem, anote. João 5, 28 e 29, última passagem, João, nesse estudo. João 5, versículos 28 e 29, é promessa e também profecia do Cristo, acontecerá. Duas ressurreições acontecerem, época diferente, com espaço de lapso de tempo de 1000 anos, entre as primeira e segunda ressurreição, anote, primeira e segunda ressurreições, né? João 5, 28 e 29, não estou parabéns, eu leio, dizendo Cristo, nosso mestre: não vos maravilhei disso, pois vem a hora em que todos os que estão, ou estarão, não, nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão. A voz de quem? Dele mesmo. Sairão pela ressurreição, não é? Pelas ressurreições. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da condenação, e os que praticaram mal sairão para a ressurreição da vida. Creia mais em Deus, amigo, pela leitura diária da Bíblia. Leia a Bíblia, mesmo que seja pequenas porções, um salmo aqui, outro lá, um capítulo do Evangelho, especialmente do Evangelho de João, qualquer Evangelho, recomendo especialmente o Evangelho de João. Lê toda a Bíblia, faça um ano bíblico, você lê 3, 4 capítulos por dia, dentro de um ano, você lê a Bíblia toda. Mas se você não faz um ano bíblico, então lê todo o Apocalipse, todo o livro de Daniel, o Evangelho de João, lê e relê sempre. Então, e ore a Deus e confesse pecados, peça poder, peça conversão, santificação, se prepare, quer dizer, não se prepare, pecador algum consegue se preparar para a morte ou a volta do Cristo. Deus é quem nos prepara, na ação do Espírito Santo, pela santificação, que obra que dura a vida toda. Que esperança, que maravilha, não? Que essas oferecem. Há um rio lá em cima, o rio da vida. Lá estaremos, juntamente com o malfeitor salvo. O Cristo virá e o levará justamente com salvos de todos os tempos para aquele rio da vida, árvore da vida. Lá estaremos, bebendo aquela água limpíssima, juntamente com aquele malfeitor salvo. Rio cristalino, onde os santos viverão, nasce no divino trono, para gozo do cristão. Esse gozo nós teremos, por Jesus o
Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Indubitavelmente aqui se fala no rio da vida, tratado, como eu li há pouco, aqui no Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. Aqui está. Então mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da vida, lá estaremos. Água da salvação. Ó, vinde as águas, vós que tendes sede, bebei de graça. E quem bebe deve oferecer da água da vida. O Cristo ofereceu dessa água, que na verdade é o Espírito Santo aqui para nós. Mas lá existe água sim, água puríssima do rio da vida. Não teremos sede, nem fome, mas veremos o rio da vida e beberemos daquela água, juntamente aquele malfeitor salvo e pessoas salvas aos bilhões de todos os tempos. Não é isso, amigo? Não é, querida amiga? Junto às margens desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Por Jesus o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo. Anote o meu WhatsApp, contate-me, gravando aí a sua voz, microfone no seu celular, pelo WhatsApp. Eu não atendo ligação comum, que há muito spam, centenas por dia, só pelo WhatsApp. O meu WhatsApp aqui de Série Goiás é para meu querido ouvinte, muita honra, anote. DDD 6262. Os números são 999660611. Peça oração, mais esclarecimento bíblico sobre esse assunto, outro, de graça, pela misericórdia. Anote. DDD 62. Os números são 999660611. DDD 62 999660611. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. Tais programas como agora que eu faço em rádio ficam neste canal. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. A propósito, contate-me e diga-me em qual bairro da capital, nosso estado Goiânia, você está me ouvindo por rádio, ou em qualquer cidade por aí, não? Inhumas, Trindade, Abadia de Goiás, enfim, Aparecida de Goiânia, onde você está me ouvindo? Então, relate isso, quero ter essa emoção de saber, por saber. DDD 62 999660611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.